poderoso. Finalmente entrando no tema dos jogos de RPG diretamente. Então, né, eu quero agora apresentar, no caso do meu sistema Fedora Lunardia, ou Lunardea, se você quiser ler mais em português, tirando essas caracteres ou procurando expressar de uma maneira diferente. Eu quero apresentar o gênesis da criação do meu mundo, onde a gente vai ambientar os sistemas onde a gente vai ambientar as aventuras. Ele é um sistema medieval fantasia. Eu gostei da tela preta, não sei se deu uma opinião, se vocês preferem. Eu acho mais interessante com background em verde. Antes eu tinha colocado verde, tava ficando legal, mas sabe que eu achei que a tela preta ela fica mais clean e dá uma ênfase bem legal. Bom, o meu material, por que até eu demorei para começar a postar um pouco? Porque o meu material ele estava todo num documento Word. Esse documento Word tem mais de 10 anos, eu venho melhorando, colocando mais coisas. Mudei, né? Antes ele estava até com uma telinha diferenciada, como o Word novo tem um page, né, um cover page melhor e tal. Eu comecei a trabalhar, mudei também até, nossa, Word 2012 e poucos, sei lá quanto, porque era antigo. Até a letra dele não era essa aqui, né? Essa aqui é Garamond, mais arredondada, mais bonita. Então eu mudei totalmente pra ela, inclusive eu tô com ela aqui, ó. Esse aqui era o meu antigo como era, daí eu também atualizei. Esse aqui era um material, era um modelo mais antigo, daí eu só troquei o fundo para ficar, né, como se fosse um papel antigo. Mas tudo isso aqui eu estou reatualizando, repassando para um lugar melhor. Né? Isso aqui era como eu chamava antes, chamava Opus Domini, que é Opus Domini no latim, os trabalhos do Senhor, o caminho, como se fosse realmente uma criação de um mundo. Então foi baseado numa criação de mundo. Mas tudo isso aqui, se eu fosse apresentar dessa maneira aqui, eu achei que ia ficar meio ruim, um pouco entediante. Então eu procurei fazer, né, além de eu já estar atualizando para uma coisa mais clean e melhor, melhor, mesmo aqui ficaria uma coisa um pouco confusa, um pouco cansativa. Então eu fiz um mapa mental e eu até atualizei algumas pastas, algumas fotos, né, para ficar mais relevante, talvez mais interessante. Se vocês quiserem saber mais ou menos, por exemplo, essas fotos aqui, ó, era de um papel de parede do Windows de 2010, 2011, que quando eu vi assim, poxa, é exatamente aquilo que expressa que eu queria colocar no meu jogo, né? Eu olhei assim, pô, mas é igualzinho certinho, porque no meu jogo a gente não vive no mundo, a gente vive numa lua, num satélite. Então esse aqui tem um mundo, apesar de que esse aqui dá pra ver que é um planeta tipo o planeta Terra, cheio de luzinhas, cheio de gente povoando, mas no meu mundo é um planeta líquido e gasoso, né? Como se fosse acho que é Netuno, Urano, Netuno, não tô lembrado que tem isso aí. Então, essas fotos todas eu fui colhendo da internet e tal, e fui montando e fiz mais ou menos o esboço do que seria a criação daquele mundo e aquele local. Então eu joguei agora num papel num mapa mental que fica mais fácil de expor. Então aqui aspectos gerais do mundo e de coisa, né? Fidori, Lunarde, ou no caso Lunardea, se quiser ler dessa maneira. Por quê? As histórias sempre são contadas através de um ponto de vista de um observador. Por exemplo, um personagem ou alguns personagens ou histórias que são vistas como lendas e mitos. Então, assim, até tem um amigo meu que eu tô postando no nosso grupo de WhatsApp, inclusive um dos que já jogaram comigo. Ele falou, achei legal, mas assim, os teus contos às vezes falta alguma coisa, ou falta um final que eu queria assim. Eu sei, eu entendi e concordo. Mas a ideia de fazer isso é justamente para você ver num outro texto futuro, num outro coisa diferente, e você relacionar as informações e você ver pontos de vista diferentes e ver, e tipo assim, é sempre gerar uma certa dúvida do que realmente aconteceu. É muito comum quando você lê um livro, você já sabe o que aconteceu. Nós não estamos lá dentro, nós não sabemos o que o Joãozinho passou. A gente sabe tudo
à volta. A gente sabe quando a pedra caiu, a gente sabe quando o vento soprou, porque o narrador coloca. Então um vento soprou ali, não sei o que, caiu uma folha e a folha veio na direção do rosto da pessoa. E você não sabe, né, né? Por exemplo, Isaac Newton caiu uma maçã na cabeça dele e ele disse, não, peraí, se cai as coisas tal, então acho que existe uma lei, uma regra física para isso, foi lá e usou isso para expressar como ele descobriu a gravidade, né? A provar que a gravidade existe porque caiu uma maçã na cabeça dele. Mas a gente não, a gente se estivesse lendo um livro do que está acontecendo no mundo, a gente estaria lendo assim, ah, então sei lá, se foi Deus ou se foi uma entidade ou se foi coincidência que uma maçã caiu na cabeça dele. E a gente está lendo, a gente está vendo isso acontecer. Então assim, a minha intenção é buscar alguma forma tipo mais da visão de um observador, como se fosse um personagem ou alguém ali que pudesse estar dizendo o que aconteceu. Então, assim, esse é um dos meus principais focos, por isso que eu vou ter muitas histórias que vão se relacionar. Eu gosto de fazer jogada com as palavras, com algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, Lunardia é um território conhecido, tipo o lugar iluminado, onde a luz alcança, então gerou vida e tal. Existe, né, como a língua élfica é a mais antiga, porque os elfos são as primeiras raças verdadeiras, raças pensantes a serem desenvolvidas, criadas e evoluído. Então, com o tempo, evoluiu também a linguagem deles. Se você não vê, por exemplo, em Senhor dos Anéis, outra coisa, a língua élfica ela não muda. A língua élfica é lá do tempo em que Elrond nasceu, há 5.000, 10.000 anos atrás. No meu caso, eu pensei nisso. Não, todas as coisas evoluem. Até assim, elas evoluem ou elas têm uma certa mudança, até porque os jovens tornam as coisas mais aceleradas. Então, assim, existe a língua a coisa mais dos primordiais, as primeiras criaturas, a primeira linguagem, dentre 50 a 150 mil anos atrás, comparado ao dia de hoje para o sistema. Depois, os antigos são as criaturas mais novas, entre 15 a 50 mil, e recente as linguagens, a diferença da linguagem. Não é uma diferença muito grande, porque os elfos não eram muito povoados, né? Não haviam muitos indivíduos e nem muitos jovens, então aquilo não se evoluiu com tanta facilidade, mas evoluiu, de uma certa maneira evoluiu. Então aqui, por exemplo, Orient é o a parte conhecida do universo. Se você olhar aqui, ele é realmente acho que eu tenho como aproximar aqui. Ele é realmente a constelação de Orion. Para nós, essa aqui é a visão para nós. Agora pensa que se você tivesse emergido lá dentro, para você não estaria vendo Orion nessa posição, uma estrelinha, a estrela Bellatrix aqui, a outra, não, você estaria vendo em lugares diferentes, certo? Esse nome teve origem nos antigos, portanto não possui uma variação primordial. Por quê? Tá aqui, ó. Eu até criei runas, né, as estruturas de runas deles. Por exemplo, na linguagem antiga, Orient, até tem aqui, En significa vida, War significa vastidão e exílio. E no caso ele é uma palavra que não era utilizada nos primórdios. Por quê? Porque existia a palavra vastidão, existia, o nome se dava vastidão a tudo que está além do sistema, além do planeta, né? Além do sistema solar deles ali, tudo era vastidão, mas não tinha um aspecto de dizer assim, a vastidão existe alguma coisa, pertence a alguma coisa, então tá. Nesse caso agora, até pode ver que o símbolo ele é bem sugestivo, né? O símbolo de vida, esse risquinho aqui primeiro, o símbolo da vida de ser vivo é o semicírculo, que é justamente muito semelhante, né? Mas a vastidão é um círculo completo, cheio, que seria tomado tudo em vertical. Então o símbolo da vida é só um semicírculo. O símbolo de um risquinho assim seria como se fosse o símbolo de primogenia, primeiro. Então, assim, é importante para isso, para jogo? Não é importante direto para jogo, mas para você se ambientar, criar uma situação de um ambiente. Amanhã, depois, vou criar histórias. Por exemplo, você está lá, vamos criar uma animação, vou criar uma animação, até, quem sabe, né, como eu digo,
Vai que algum dia a Netflix olha pro canal e diz, pô, eu gostei dessas matérias desse cara aí, vão fazer histórias, alguém chama assim, ó, eu queria fazer histórias em cima lá, eu queria fazer uma aventura super épica lá, daí o cara pega e diz assim, ah, deixa eu estudar essas simbologias e usar as simbologias porque eles estão chegando lá numa caverna antiga, não sei o que, e eles olham essa simbologia, como é que eu vou dizer, pintada ou esculpida nas coisas. Daí você vai entender. Claro que pra gente que tá jogando, eu posso dizer, ó, você viu alguns símbolos antigos, não tem relação com você é humano, aquilo ali é élfico, até se fosse élfico daria para ter uma certa noção, tal, você vai explicando. Em questão de sistema de jogo, talvez não fosse muito interessante focar nisso. Mas se você tivesse por exemplo, uma animação e tivesse assim numa animação o cara ganhando uma espada épica antiga e tal, e ele olha pro punho da espada e olha, pô, que legal essa espada, e essa espada teria como um easter egg alguns símbolos ali que você não sabe o que é. Você só sabe que o nome da espada é, por exemplo, tem um conto que o nome da espada é Justiça. Você só sabe que o nome da espada é Justiça. Daí você olha, que legal, eu ganhei uma espada mágica poderosa que o nome dela é Justiça e você não sabe, tá escrito ali em élfico, daí a gente, como você pode fazer, tem essa liberdade poética de de fazer um easter egg, de fazer uma coisa bem legal, de enriquecer os detalhes, daí a gente pode colocar lá na animação, quando a pessoa pega a espada assim, ele olha ou cravada na base da lâmina, ou no punho, ou o nome da espada, ou alguma coisa desse tipo, usando runas antigas. Então, vai demorar até eu completar o sistema rúnico? Vai demorar demais, gente. Vai demorar demais. Mas enquanto isso a gente vai jogando. Esses aqui são os que eu já fiz até hoje. Ó. Então, quer dizer, e eu estou fazendo todos eles aqui, inclusive, como eu falei, nas três evoluções da língua, né? Mas bora lá, vamos continuar. Então aqui, vastidão é um círculo cheio, vida é só o semicírculo e a designação de primeiro, não é porque primeiro é um risquinho, que segundo é dois, que é três, porque na verdade aí já seria numeração, já seria mais complicado um pouco de desenvolver. É que o primeiro tem simbologia como primogenia, como primeira coisa, primeiro existente. Então primeiro o um é mais forte do que qualquer coisa, né? O um é mais que número em si. Ele é a diferença entre sim e não, né? Então quer dizer, aqui ele está dizendo que esse nome teve origem nos antigos, ou seja, nos primordiais não era reconhecida essa nomenclatura, não que não existisse, não que nunca ninguém olhou para o céu e disse, existe uma vastidão, existe a vastidão. Essa runa é uma runa primordial. O termo Orien só veio a partir de quando já existiam muitas pessoas, existia mais uma, né, já existia uma civilização um pouco mais avançada, já tinha uma certa necessidade de se criar nomes ou de se ver as coisas de uma maneira um pouco diferente. Outra coisa aqui, Ilea é o astro, a estrela principal que ilumina, é como se fosse o Sol lá, né? O Sol do sistema. Então, da mesma maneira, o primordial é o símbolo da luz. Esse símbolo é um símbolo de união que também tem a ver com conhecimento, que também tem a ver com sopro, suspiro, vento, mas não vento, o ar em si, né? Não o ar como elemento, mas como se eu falei, como um suspiro, como é que é quando você fala no ouvido, sussurro, entende? Então, quer dizer, esse é símbolozinho de um Fzinho porque ele tem um vai e volta, né? Ele tem um vai e volta e tem como se fosse. Então é uma simbologia que significa realmente um relacionamento com o conhecimento, com a troca de informação. Então aqui seria o símbolo da luz, esse símbolo, e depois um símbolo de algo, existência, alguma coisa, que é como se fosse só um gozen, só um símbolo circular, que é um símbolo que refere à existência de alguma coisa, de algo ou objeto, né? Eu coloquei algo aqui porque é o que caberia dentro da casinha, mas na verdade seria uma coisa, objeto, existência, qualquer coisa desse tipo, certo?
Então, antigamente, ele justamente colocava os símbolos próximos. Geralmente, às vezes, colocava esse símbolo atravessado grandão. Eu vou mostrar em outros. Esse foi o único caso que eu coloquei o símbolo em pequeno aqui. Mas depois, com a língua antiga, esse símbolo foi simplificando para apenas um risco, o que não torna muito diferença. A pronúncia também mudou um pouco, né? Que era il, vi, i, e a pronúncia virou tipo o V caiu, essa il, vi, i. Tipo, imagina você falando il, vi, i, então eles mudam, foi contraindo, foi diminuindo a pronúncia para il, e. Il, e, il, i. E depois, né, os mais jovens, os mais recentes, esses que têm tipo no máximo uns 4.000 a 10.000 anos, eles já falam ilê, já falam tipo o L e o E quase que atravessado junto, ou ilê, que é o que é mais fácil de falar. E isso é basicamente o Sol, né, a estrela principal do coisa. Depois vem a palavra Uden, ou, né, que é a palavra relacionado a morada, casa, local, tipo família, clã, essas, né, você tem que buscar o significado do que é e não a palavra como que nem você pegar o inglês e português e querer traduzir, né? Você pegar no português você diz, eu não queria ser você hoje, meu amigo. Em inglês você fala, eu não queria estar nos seus sapatos. I don't want to stand in your shoes. Eu não queria estar vestindo os seus sapatos agora. Que significa a mesma coisa. Para nós significa uma coisa diferente. Para nós assim, não quer, como assim não queria estar vestindo os meus sapatos hoje? O que você quer dizer com isso? No inglês significa eu não queria estar... Meu amigo, eu não queria estar no seu lugar nesse momento. Então, quer dizer, tudo você tem que buscar é compreender o significado mais principal, ou às vezes a variação do significado. Por exemplo, como eu falei, o Den significa morada, domínio, casa, família, clã, porque ele acaba sendo, a palavra acaba sendo usada para algumas coisas semelhantes ou para algumas coisas um pouco abrangentes, mas ela cai nessa linha central, certo? E isso aí, essa palavra na verdade é combinação de domínio com a agregação, o ar, como eu falei, o conhecimento, o vento, não é o ar em si, mas é com o suspiro, conhecimento, e o ser vivo. Eu vou explicar isso aqui de suspiro e conhecimento quando chegar na runa do ar, né? Daí faz mais sentido. Mas aqui ela é basicamente uma runa de agregar as coisas. Então, geralmente é usado dessa maneira, ó. É usado separando as duas, unindo como se fosse um sinal de mais, como se fosse uma coisa. Aqui você pode ver né, por isso que como a língua antiga era rúnica, isso aqui é como se fosse tentando transformar a língua antiga numa língua de caracteres, como se fosse, por exemplo, humanos tentando traduzir a linguagem élfica. Ela não é com essas letras. É como se você fosse pegar um elfo e quisesse explicar para um humano alguma coisa e utilizasse o alfabeto humano para tentar fazer uma linguagem entre elas. Mas a linguagem dos elfos seria essa antiga, seria essa linguagem baseada em runas. Então aqui o semicírculo de ser vivo, ele pode estar tanto expressado na linha horizontalmente quanto verticalmente, mas é um semicírculo que ele tem que estar voltado para baixo, né? Ou para fora. Nunca voltado para cima, que daí teria um outro sentido. E aqui esse símbolo, e você pode ver que os dois juntos acabam gerando, né, a futuro, por exemplo, um ser humano que visse essa runa em algum lugar, ele diria assim, isso aqui tá parecendo significar alguma coisa como casa ou morada, né? Por isso que depois acaba tendo essa concepção de que talvez o Den significasse morada ou domínio. Por isso que eu digo assim, os significados eles estão mais relacionados com os observadores diretamente do que nos observadores personagens dentro do jogo, né, as civilizações, do que eu te falando o que vai ser. Por isso que eu digo assim, o meu mundo tem sido construído, as crônicas, os contos, as coisas, tem tudo sendo construído baseado de um observador
ou de algum, mesmo que esse observador seja uma criatura que possa ver tem poderes maiores de visualização, mas ele está dentro de um limite, ele está dentro de uma situação. E a própria construção das linguagens, das frases, das coisas, as estruturas, né, como é que eu vou dizer, as expressões, elas são colocadas. Por exemplo, tem uma expressão entre os algocianos e caprianos, que são os humanos, que se chama dedo do morto, porque o dedo do morto era porque o dedo, na verdade, é como eles chamam a moeda lá. Porque antigamente os primeiros, antes da cunha de metais e tal, eles utilizavam as falanges dos dedos como se fossem moedas. Eu vou explicar isso quando chegar lá na situação. Mas daí o que aconteceu? O patriarca da família, ele, depois de um certo tempo, quando eles começaram a cunhar alguns trabalhos em metais, ele começava a usar um anel no dedo central, aqui no polegar, e um anel que não se removia mais e tal, e ficava, né, até ele se desenvolvia e tudo. Então, quando ele morria, esse anel deveria ser transferido para o próximo. E pela dificuldade de remover ou tirar, ou até pelo fato que eles iam utilizar os dedos de qualquer maneira, o metal era pouco usado, não se cunhava moeda ainda, né? Usava só para ferramentas e no caso esse adorno que foi gerado. Então eles removiam os dedos da pessoa de qualquer maneira e esse anel era colocado no dedo do próximo, que seria patriarca da família. Então eles chamavam o dedo do morto como um jargão comercial, que seria tipo assim, eu vou te dar um dedo do morto, eu tô te dando um desconto de um dedo inteiro. Em vez de te custar 5 dedos, eu estou te dando um dedo de desconto. Não é que seria um dedo inteiro, mas se fosse 10 dedos e eu te dar um dedo de desconto, tá bom, né? Se fosse com os outros 200 pila, 200 dinheiros do sistema e eu te desse um desconto de 40 dinheiros, eu estaria te dando um dedo do morto com uma expressão. É como se em vez de existir a palavra desconto, tivesse a expressão dedo do morto para refletir a mesma coisa. Por quê? Porque é justamente ele é colocado, ele é desenvolvido com a história das civilizações, com os acontecimentos e claro, se eu fosse no livro, fosse importante saber quanto que está sendo gasto de dinheiro, ou jogador, a gente tá jogando ali, ó, eu digo assim, ó, tira 300 pila aí, a gente vai explicar que ele tá te dando um dedo do morto de 50 pila, então ao invés de ser 350 é 300 pila. A mesma maneira que quando a gente joga, a gente não pega assim, vai custar 2 peças de ouro, 3 de prata, uma de bronze, 5 de platina, aquelas 2 gemas. Não, eu digo assim, ó, tira aí 350 pila. Porque para jogo fica ruim você ficar calculando quanto de dinheiro. Tira aqui 350 pila. Você tá com 2.000 pila aí, tira 350 pila. Esse 2.000 pila tá em N formas de monetárias, desde que você possa estar utilizando. Porque para jogo não faz parte da aventura, do divertimento, você fica calculando quanto dinheiro o cara tem, né? Tem quanto de dinheiro exatamente. Agora, se houver uma necessidade, por exemplo, ele está com pouco dinheiro ou alguma coisa, eu posso até colocar nas negociações ali, tipo, joga comércio, joga negociação, tal. Por exemplo, o comerciante ganhou e talvez você teria que pagar um pouco mais. Daí o que eu digo assim? Eu digo, olha, o comerciante disse que teria que ser tanto, você pega a sua coisinha de moedas e você vê que não tem o trocado certo e ele te convence a dar uma moeda de maior valor. Então, em vez de ser 35 dólares, vai sair 40 porque você não tem trocado e ele não tem também, ele não quer se preocupar. Então, quer dizer, foi na questão do jogo, foi rolado, a gente gera uma narrativa para isso. Diz assim, a narrativa que combina mais com isso é porque ele diz assim, olha, eu não tenho, não tenho, eu pego essa pedra aqui sua por 40 dólares, por 40 peças, por 40 pila. Eu pego essa sua joiazinha por 40 pila e você diz, olha, ela vale pelo menos 50, assim, então vai lá e vende ela e depois volta. Então, tá bom, toma pelo valor do conserto da minha arma, toma
pela poção que eu estou comprando, enfim, quer dizer, ele ganhou na disputa de comércio e você pagou mais caro, um pouquinho mais caro porque você precisou, né? Então assim, só vai utilizar essa questão minuciosa dos detalhes de quanto moeda você tem, é numa questão de narrativa para completar uma narrativa, né? E aqui vai, ó, aqui daí tem, como eu falei, né, as runas. Aqui, ó, essa nebulosa do cavalo, o cinturão de Órion, ele existe, tá? Eu me baseei mais ou menos aqui, deixa eu ver como é que é, acho que é Ctrl Shift H. É Ctrl Shift, não é H, desculpe, é Ctrl Shift igual. Aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, o cinturão de Órion é essa formação com essas três estrelas. Essa aqui é a nebulosa do cavalo. E essa aqui é que eu usei para dizer que é a minha. Que é o ambiente onde está o meu sistema solar, né? Deixa eu acho que é Ctrl 0, volta. Isso, Ctrl 0, volta. Então aqui, ó, isso aqui é uma foto, obviamente, do sistema solar nosso, mas eu não tinha uma outra foto para usar, então eu busquei uma coisa assim. Não é que tenha todas essas quantidades de planetas, é só mais ou menos para se ficar inteligível, né? Ficar compreensível que é um sistema solar como o outro, que tem uma estrela centralizada e tal, 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 tal. E essa aqui não é a mesma coisa, é uma estrela simples, né? E por que a importância disso aqui? Isso aqui não é importante do jogo, mas é como eu falei, é para criar um detalhamento baseado criar uma história, por que as coisas foram desenvolvendo por A, por B, as runas, as formações das civilizações. Eu tenho que fazer o cronograma de tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, aqui a Mitea é, na verdade, a grande chama, é um evento cósmico que aconteceu. Como eu falei, o sistema ele está inserido dentro de uma nebulosa que de certa maneira servia como proteção contra a influência direta de outras estrelas e astros mais fortes. Ela não é a influência direta cósmica lá. Então o que houve é que um determinado momento alguma coisa atravessou essa membrana da nebulosa ou invadiu ou de certa maneira, tipo um cometa, alguma coisa veio e se chocou, veio em rota de choque direto com Ilea, que é a estrela. Esse aqui até eu vou colocar mais ali para baixo, mas aqui daí da mesma maneira, né? Magni é a simbologia para grande e tal. Deixa eu até ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais. Fica melhor de entender, né? Deixa eu ver onde é que tá o meu mousezinho. Aqui, ó. Magni é seguindo simbologia de grande, então ele é basicamente um ciclo desses, só que grande. A mesma simbologia, e é de fogo, então é uma simbologia dessa maneira. E aqui algo, você pode ver que ele não tá porque ele está dentro diretamente, mas porque são dois simbologias que se completam. Na verdade, Magni ele absorveu a outra por questão, então não era desenhado dessa maneira, da mesma maneira que era desenhado só esses dois. E depois, numa versão mais recente, a versão mais recente, ele praticamente cria símbolos novos, o que vai permitir fazer uma situação muito melhor, né? Ele gera um símbolo novo que é o fogo e a grandiosidade, tudo grande. É grandiosidade ou granditude? Eu não sei qual é a palavra certa. Enfim. Daí agora, Ictea é o incendiado. Esse aqui era um astro que era próximo da estrela, que como eu falei, Mitea é o fogo, a grande chama que aconteceu, que ela foi atingida por algum objeto cósmico, por exemplo. Aí eu não dou detalhes, não me importo com detalhes, é só mais o que aconteceu. Então ela cresceu, expandiu, assim como aconteceria com o Sol, por exemplo. Quando o Sol explodisse, o Sol não faria uma supernova porque ele é uma estrela pequena. Quando o Sol acabasse com hidrogênio, hélio, não me lembro o que eles falam ali, eu até já vi uns vídeos, ele entraria numa explosão, mas ele por ser uma estrela de massa pequena, ele não se tornaria um buraco negro, por exemplo.
Se ele entrasse em supernova, ele se tornaria um astro menor lá, que eu não lembro qual é o nome. Então, da mesma maneira, Leia não se tornou um buraco negro, mas ele absorveu de volta, ele expandiu, gerando uma explosão, expandiu, atingiu muitos planetas, inclusive no livro que eu coloquei ali, não é muito completo também, mas eu coloquei que vários planetas foram destruídos diretamente nessa, e esse incendiado e desgarrado era um planeta que era muito rochoso, muito metálico, então ele simplesmente foi expelido para longe e quebrado e dividido. Então parte dele foi para fora do sistema solar deles, parte se chocou com outros lugares, e uma parte dele veio na direção do planeta, que é onde a gente joga, né? Então, da mesma maneira, ele é até mais fácil, porque ele é só o fogo e o coisa, e ele se tornou um símbolozinho bem bonitinho, que parece uma cabecinha com coroazinha. Que né, o incandescente, tem algumas expressões para ele, por exemplo, né? O desgarrado também, enfim. Seguindo para o próximo objeto. Aqui daí é onde eles vivem, onde a gente vai ambientar o cenário. Se você olhar, tem três. Esse aqui é o planeta de verdade, que é Meia. Esse aqui é um planeta, não é um planeta, mas uma luazinha, que é Areia. E esse aqui, a Neia, é o planeta em si. Pode ver que os nomes são muito próximos, porque seria uma língua bem primordial, com pouca diferença de expressão. Para nós, humanos, seria difícil, seria até, no caso, simples ou chato, às vezes. O ser humano coloca lá Sol, Marte, Júpiter, são outras palavras, são outras coisas. Eles é uma linguagem muito primitiva, baseada em um som, né? Imagina, seria a primeira civilização desenvolvida. Então aqui Meia é o grande planeta, que também está relacionado com água, tá? Então a simbologia para a água depois ficou com essa simbologia aqui, que é, se vocês podem ver, né, a simbologia de grande, a simbologia de grande é a simbologia de vastidão com um objeto, entende? Aí da mesma maneira, antigos, e no caso, quando a única diferença é que no mais recente ele não juntou os dois, ele ficou como se você estivesse vendo você aqui vivendo em Aneia e estivesse vendo Meia de lá, né? Então ele ficou a simbologia mais próximo do que você vê. É uma das poucas simbologias que não unifica os dois termos, porque isso aqui dá para compreender o que é Meia. Meia é o planeta que está lá. Então eles não vivem no planeta, a gente não vive no planeta, a gente vive numa estrela, é como se vocês vivessem em Europa, que é uma estrela de Netuno ou... Não, Saturno não é porque é do coisa, é Netuno ou Urano, não estou lembrado. É uma estrela muito semelhante com a Terra, né, que tem uma característica muito semelhante com a Terra. Então nós vivemos aqui, abre aspas, na Lua e não no planeta em si. A Areia, que é esse planetinha, ele é o pequeno cinzento que eles chamam, porque assim, ele não tem uma forma antiga, primordial, porque naquela época dos tempos primordiais, ele não era visto como um astro importante. Talvez porque ainda existia muita poeira cósmica ali, dos choques, da coisa, que ainda estava se unindo, se juntando. Ainda existe, tá? Tipo assim, não existe apenas esses dois satélites no planeta, esses são os mais visíveis, sei lá qual é que serve alguma coisa, porque um é onde a gente vive, que é a Neia, e o outro é a Areia, que é esse que é o próximo, e porque mitologicamente é onde um dos deuses se exilou, inclusive é o deus que criou os elfos, a civilização dos elfos como está, né? Então ele, inclusive, os nomes dos satélites e das coisas estão muito ligados à mitologia élfica, ou seja, a Nen é o deus élfico que criou tudo, que é justamente a correlação com onde existe a vida, onde foi criado aqui. Aren é o rei élfico que criou os elfos, por causa que é
é o rei cinzento, é ligado ao ar, né, ligado ao elemento do ar. Da mesma maneira que existem todos os relacionamentos com elementos e com os astros antigos, né? Então aqui, por exemplo, ó, o ar é como eu falei, esse aqui é a simbologia do ar. Eu até deveria ter colocado todos eles aqui embaixo, os outros, depois eu coloco, esqueci. Mas essa é a simbologia do ar, que se vocês ver é justamente um daqueles Fzinhos. São dois Fzinhos formando uma suástica, que a suástica é o símbolo dos quatro ventos. Também na Terra, a suástica sempre foi símbolo a rosa dos ventos. Se você pegar um mapa antigo, um mapa, alguma coisa, você vai ver uma simbologia como uma estrela, ou geralmente como uma suástica antigamente, ou como uma rosa, porque a rosa ela faz as pétalas fazem essa formação, que seria como esse tipo de formação aqui, né? Que é a formação dos quatro ventos, norte, sul, leste e oeste. Por isso que o vento, o vento tem essa simbologia aqui. E por isso que, como eu falei, o conhecimento, o suspiro está muito relacionado com o ar. Então, tipo, como se eu dizer, a maneira com que o conhecimento se espalha, ela se espalha através do ar, através de uma pessoa para outra. Então é por isso que a simbologia do conhecimento, da união, da formação das coisas, das palavras, então simplesmente um símbolozinho de um F. Porque ele é mais ou menos como se fosse a conexão entre uma pessoa e outra, né? Eu tenho que vir mais para cá, uma conexão entre uma pessoa e outra, né? E esse aqui seria a simbologia desse planeta, que é um objeto do ar, né? Apesar de que é um planeta de sólido e tal, mas é justamente porque remete aonde Arém, que é o deus élfico mitológico, teria se isolado depois de um evento cataclismático que aconteceu ali na coisa. Da mesma maneira, a Nea é o portador. Aqui todos, se quiser, ó, An, Vi, I. Outra coisa que eu até deixo colocar, ó, por isso que eu digo, por que é interessante fazer, qual é o relacionamento? Se você buscar o significado primordial da grande chama, que é Mitea, você vai ver que a maneira com que eles pronunciavam é Mana, de magno, né, de grande, Ev, Ti. Se você ler magno, Mana, VT, se você olhar pro latim, que hoje é a língua, por exemplo, dos caprianos, e que foi uma das civilizações humanas que mais explorou, mais estudou magias desde os últimos anos, inclusive antes deles serem realmente caprianos, né? Antes deles serem fortes nisso, Manavitae, ou Manavit, é justamente a essência de energia, essência de mana, como o currículo vitae é a sua vida, né? Assim como alguma coisa, eu não sei como é que se lê sangue, alguma coisa, mas o vitae, aquele vit, ele é a expressão para vital, para relacionado à vida. Então, quer dizer, quando os caprianos começaram a dar nomes, estudar as magias e tal, etc., e estudar línguas antigas, a primeira coisa que eles fizeram, que eles confundiram, foi utilizar essa palavra, porque todos os elfos eles utilizavam a grande chama, o evento, e toda a energia gerada com a grande chama, o relacionamento com a energia mágica do planeta, mana, que cria as coisas, está relacionado com essa energia que ocorreu durante essa energia de criação que ocorreu durante esse grande evento cósmico que gerou tudo. Então, com isso, eles acabaram, né, utilizando ou confundindo a palavra Manaviti para trazendo para a linha deles como o fluxo de energia do planeta, como a energia de mana, a energia que permite com que a gente se mova, permite com que as coisas, com que todas as coisas aconteçam. Então, quer dizer, por isso que eu digo, a associação de palavras e como as civilizações veem as coisas atualmente. Então, né, agora continuando aqui, o ar, a terrinha, a nossa terrinha, né? Aí depois vem, antes da Mitea, existia só
uma formação rochosa nessa lua que a gente vive, né? Essa lua é a Nea. Antes disso, e por que Fidori Lunardia? Porque Lunardia é o território visível, a área que já foi explorada e é visível que recebe a luz de Leia, então é onde onde hoje as civilizações vivem, né? Existe uma área tipo pela questão como a questão dele girar em torno do planeta, girar em torno dele, existe uma área obscura, um lado obscuro, pequeno, não é tão obscuro, não é não é metade dele, né? Tipo quando é a Lua, né? Uma parte ainda pega, mas existe uma parte obscura e essa parte obscura ela não é nunca em nenhum momento ela pega a luz do sol porque porque ele mesmo que a gente tenha dias e noites por causa de muitas coisas, né? Enfim, é questão de rotação, planetas. Né? Eu não quero dar foco para isso porque eu não quero explicar fisicamente como é que o planeta tem dia e noite e ele ainda tem uma área obscura. Mas se você pegar o sistema de rotação que nem a Terra, a cada nos polos lá, né, os países que estão muito no topo da Terra, eles têm momentos que eles têm 8 meses de dia, né, porque eles estão sempre com o Sol direto pela rotação da Terra. Daí quando a Terra inverte, eles têm muito mais tempo tem alguns momentos em que eles têm noites. Ou as noites também não são tão grandes porque o tempo, enfim, a questão questão física, cósmica, isso já não é tão importante para o jogo. Mas é só para dizer que tem um pedaço, tem uma parte da Terra que ela não pega a luz do Sol direto e também uma área muito grande que ela já começa assim mais inóspita e tal. Então a área visível, a parte visível dela é Lunardia. Depois o continente ali, os reinos tem Algos, enfim, tem outros reinos ali, tem o reino lá no deserto que tem os faraós também, então eu nem escrevi sobre isso ainda, mas tem lá. Aí aqui eu fiz mais ou menos uma criação do mundo, né, de se desenvolvendo a partir das coisas. Também não dei muito foco, apesar de coisa, né? Então aqui, por exemplo, a primeira criatura que foi criada lá, ele não tinha nem mesmo uma estrutura sólida, ele é mais ou menos formado de mana, né? Ele praticamente é uma criatura formada de mana, diz que a Nen criou essa criatura primeiro, que ele é um ser único. Ou seja, ele vivia como estrutura de colmeia, mas ele era um ser único com pensamento único. Apesar de ter vários elementos, ele era como se fosse uma coisa só. Então, por isso que ele diz o primeiro ou primeiros. Porque depende de quem estuda e como eles veem. Era uma criatura só ou era uma criatura ou eram várias criaturas com uma conexão muito grande. Que é isso em Anenha, onde foi o primeira criação lá, e a Nenha é como se fosse um Éden, né? A primeira criação onde se formou. E a Nenha depois ela colapsa e se perde dessa criatura, perde a conexão, vira muitas criaturas e evoluem diferentemente. Aqui seriam evoluções pequenas de outros elementos, né? Os ofuscados sem brilhos, os vegetativos, aí começa ele aqui, porque Olen tem duas expressões para ofuscado e sem brilho, que é Olen e Li. Li é como se fosse uma forma pejorativa de usar will, que é a forma da expressão da luz. Então, se il é a expressão da luz, Li, que seria o oposto, Li ao contrário, seria a expressão de quem não tem luz. E seria um risco de linha contrária. Se a luz vem para cá, é um risco de linha para cá. E a luz, como vocês podem ver, ela tem uma ideia de projeção, né? A simbologia da luz, ela remete uma ideia de projeção. Cadê a simbologia da luz? Aqui, tá aqui. Ela remete uma simbologia de projeção. Essa seria uma simbologia inversa. Ela não teria essa linha, ou talvez seria uma linha
direta, grossa, até eu ainda não desenhei essa ideia, mas ela justamente ela não é luz, né? Ela seria o inverso da luz. E por que isso? Isso seria usado de forma pejorativa para aqueles que deixaram de ser deixaram de seguir a civilização original, eles começaram a se miscigenar com outras criaturas ou com outras civilizações e portanto houve uma certa, como é que é, certo, não seria palavra tipo, não queria usar a palavra aquela preconceito exatamente, mas seria alguma coisa do tipo, seria tipo assim, né, tipo um afastamento deles. Então eles utilizam uma forma pejorativa de dizer que ainda são criaturas, mas não são criaturas, né? Porque são criaturas sem uma linha, sem um propósito, sem serem iluminados por algum deus, ou porque seguem deuses diferentes. Então seria por isso. Não é exatamente dark, né? Não seria exatamente preto ou dark, que seria, e provavelmente se utilizaria a simbologia da vastidão. Entende? Então também isso é usado muito para os submundos, as criaturas do submundo, porque as criaturas do submundo depois eles são os demônios, né? Conhecidos como demônios. Eles não são dark, não são da vastidão, eles não vêm eles não são de uma energia escura, eles são o oposto a uma criatura, então né, eles seria muito usado nessa. Então Yolen seria uma criatura até de forma normal, um ser vivo, uma criatura de forma normal, mas que tivesse mais sem o contato direto com a luz, né? Então, até talvez o Ol aqui eu utilizaria até para as criaturas do submundo, acho que seria mais correto utilizar para as criaturas do submundo, porque o Li seria para aquelas criaturas que estão sob a luz, mas não vivem da luz, né? Então não seriam mais os desgarrados ou não reconhecidos, né? E ou seria mais para essas criaturas submersas, acho que até faz mais sentido nesse caso. Então, por exemplo, esses que estão no fundo do oceano, que se desenvolveram os próprios, né, há 600 milhões de anos, começou a desenvolver a vida de uma certa maneira. Então, e também nas profundezas tinham outras criaturas. Aí depois, né, da mesma maneira, ou seria uma evolução dessa criatura que na verdade são desprendidos, então independentes, eles teriam agora, eles não se alimentam direto da seiva da terra. Por exemplo, isso aqui eram criaturas que desenvolveram lá nas profundezas dos oceanos. Inclusive, porque que é o símbolo da água é o símbolo do Magni também? Por duas razões. O planeta, esse Mea, é um planeta exclusivamente água e ar, né? É que nem um Saturno, não Saturno, acho que é o Urano, o Netuno, que é um planeta gasoso e líquido, né? Eu acho que o Urano é mais gasoso em si, ele tem uma estrutura rochosa central, mas ele é muito mais elementos gasosos. Então, quer dizer, esse é um planeta mais água, mais líquido. Então, quer dizer, o que deu uma simbologia de grandiosidade? A água. A água teve essa simbologia de grandiosidade. Inclusive os oceanos. Você olha para os oceanos e você não vê o fim. Correto? Então, a água, a simbologia da água é essa simbologia de grandiosidade. Então, tipo, se você pegar a simbologia dos elementos, a água é a grandiosidade, o ar é a suástica dos quatro ventos, o fogo é aquele símbolozinho, parece uma plantinha, um foguinho, enfim, né? Daí, e aqui continua, esse daqui, tipo assim, é mais uma questão de tipo completar, daí depois vem as criaturas mais robustas ou pluricelulares que se desenvolveram. Aqui, tipo, isso aqui foi uns 400 milhões de anos, as 300 milhões de anos já estavam desenvolvendo criaturas maiores, mas ainda viviam dentro dos oceanos. Depois vem aqueles que começaram a ir para o terreno, para viver na superfície. E aí agora é que chega aquilo que a gente chama de mais importante. Os Dracon, que são aqueles que se desenvolveram, eles têm estruturas próximas a dragões ou dracônicos, são criaturas remanescentes dos primordiais.
É que negócio, tipo, as primeiras criaturas que habitaram a Terra eram tipo os dinossauros e com uma estrutura reptílica, e depois eles acabaram começando a desenvolver civilização consciente e coisa. Aí a partir daí é que todo esse conhecimento vem. Por exemplo, todo esse conhecimento não vem antes, não vem de trás. Ele começa a sair a partir dessas criaturas pela uma observação do que se existia antes. Por isso que eu digo que tudo que está acontecendo aqui eu coloquei como se fosse algo real e determinado, mas não é exatamente algo determinado. Isso o que eles estudaram e chegaram a isso. E a partir daí é que começou, a partir do momento em que a civilização, os dracônicos, né, começaram a estudar quem eles são, o que eu sou no mundo, né? Quem eu sou, o que é aquilo ali, o que é aquilo lá. A partir do momento em que ele começou a questionar a existência, ele começou a estudar e questionar a existência, que veio antes, que veio depois, que é a mesma coisa que a gente faz até hoje. Quem criou o mundo veio espontaneamente, daí a Bíblia e algumas religiões apresentam a existência de um Deus, de um Criador. A ciência chega numa situação em que existe evolução, mas ainda assim ela acaba caindo assim num ponto, ok, antes da gente teve os golfinhos, os peixinhos que vieram para a superfície, que vieram outra criatura, que vieram não sei o que, mas quem que criou isso? Quem que criou isso? Quem que criou isso? Quem que criou isso? Eles acabam chegando assim, ok, existe a vida há 600 milhões de anos atrás, mas quem que criou? Como é que chegou a vida? Por que nos outros planetas que tem todos os elementos dispostos lá, tem água, tem as coisas termais, por que não existe vida? E será que não existe vida nesses planetas? Até que eu estava vendo um astrônomo comentando, cara, tem tudo para ter vida lá em Europa, porque tem as regiões termais vulcânicas debaixo d'água, então que as mesmas coisas das poças termais como existe aqui. Por que será que lá não existe uma civilização? E ele diz assim, eu defendo que exista vida lá. Que se a gente conseguir botar uma sonda lá dentro, para cair lá dentro, né, que nem eles fizeram em Marte, conseguir fazer coletar, estudar, vai encontrar talvez uma questão de vida, mas por que não existe uma vida inteligente, uma civilização como os seres humanos? Aí talvez exista a necessidade de um ser superior, algo mais. Por que que várias civilizações de lugares diferentes, todas elas existem um Deus? Por que os índios aqui da América acreditam em Tupã e deuses isso, aquilo, os incas isso, aquilo, e os europeus acreditavam em outra coisa, os africanos em outra coisa, e os australianos em outra coisa? Pô, a Austrália tá longe pra caramba de todo mundo e só tem coisa doida lá, meu Deus. Se tem um território no mundo que deve acreditar em algum tipo de deus, é a Austrália, porque eles têm ornitorrinco, tem a aranha voadora, tem, nossa, aranha desse tamanho voadora, com asa, credo, Deus me livre guarde. O que eles têm lá? Eles têm canguru, ou seja, eles têm as criaturas mais doidas do mundo naquela região lá. Então ele tem que acreditar em algum tipo de mitologia, alguma coisa, que algum tipo de ser criou essas coisas, porque é impossível simplesmente brotar do nada e desenvolver. Mas a evolução existe, né? Se você pegar pela evolução, você vai ver, né? Por exemplo, eu sou cristão, mas eu acredito que existe uma questão evolutiva e que chegou até onde chegou e que talvez Deus escolheu criar lá, né, criar os homens de uma maneira ou de outra. Mas eu não vou entrar em contexto contra isso, porque eu não vou nem conflitar nem com nem com amigos e nem com coisa, não vou entrar nesse detalhe. O meu mundo ele é totalmente ficcional, então eu não tenho obrigação de ter. Eu posso uma hora ter uma civilização que acredita num Deus único, legal, vai ficar legal. Eu posso ter civilizações que têm milhões de deuses, tem civilizações que têm apenas 5 ou 6. Não tenho a necessidade de me preocupar com o reflexo do mundo atual, né? E aí vai, mas daí que da mesma maneira na língua primordial, eu não criei as únicas para isso ainda, é Drev, Ken, depois se torna Draken, depois Dracon ou Dracon, depende da pronúncia de algum lugar e tal.
Daí aqui vem as gerações, aí que começa as civilizações como a gente conhece, aí começam os conflitos sociais, lutas, guerras e aquelas coisas, aí vem os seres viventes, né? A primeira geração são os que são conhecidos como deuses, até vou explicar. Eles podem criar qualquer coisa ou criatura a partir do seu desejo, então ele não precisa de nada, ele simplesmente diz assim, ele não precisa uma pedra, não, ele pode pegar uma pedra, evoluir uma pedra e fazer, mas ele pode criar a partir do nada, por isso que eles são considerados deuses, né? São as primeiras criaturas que controlam inclusive humana, que conseguem entender a humana de certa maneira, enfim. Então eles não possuem gêneros, eles são assexuados porque eles não têm necessidade de gênero nenhum, não tem necessidade de ser homem ou mulher, ou fluido, ou sei lá o que. Eles não têm necessidade de nada disso, eles simplesmente são assexuados. E eles são poucas criaturas remanescentes daquele primeiro tempo, a primeira geração, certo? Eles podem se manifestar em qualquer formas e geralmente são mitologicamente dracônicos. As formas dracônicas são mitologicamente tipo reconhecido por todas as civilizações atuais, então até existe teste de no jogo existe teste, eles têm tipo teste de reações, eles têm valor de reação. Qualquer criatura que tenha uma forma mais dracônica no meu sistema ali no meu ambiente, ele tem de certa maneira um bônus de reação para qualquer civilização, mesmo que seja um bônus de medo ou de respeito ou de superioridade. Então, até com certeza alguma coisa que vai relacionar que tem a ver com o símbolo de Magna, que é o. Tem o símbolo do foguinho, mas o símbolo da Magma é o símbolo do círculo lá, mas vai estar relacionado com o símbolo do evento da grande chama, né? Não necessariamente como fogo, mas como a grande chama, a questão até das espinhas né, as espinhas das costas protuberantes tem uma relação com aquela simbologia do fogo saindo para a lateral. Enfim, depois eles acabam assimilando o símbolo com uma criatura e fazendo alguma coisa desse tipo. Daí aqui eu coloco deuses como Anem e Aren, que são dos elfos. Letal é o deus da morte. Iliar e Limer são os deuses humanos. Iliar é o pai, Limer é a mãe, né? Então os humanos acreditam na família, a família santa, tem aí como tem Deus, Maria e Jesus, a Santa Família, né? Eles acreditam dessa maneira, só que muda um pouco os nomes. Iliar é o que representa também a luz, que é a representação do sol, e Limer é da água. Como eu falei, o Li inverte o valor de iluminado da luz, e o M é de Magna, que é da água. Mas isso é porque quando essa palavra foi dada origem, não foi dada origem pelos humanos, foi dada origem pejoricamente pelos elfos, pelas criaturas mais antigas, dizendo que são os não iluminados, que não tem um caminho, que não tem uma direção. São tipo assim, os toscos, né? Basicamente os toscos. Se seria chamar eles de toscos. Por isso, depois, é claro, eles assimilaram como um deus. Assim, e né, daí eu coloquei dos Augustianos Caprianos, quando realmente existirem. Existem muitos deuses para os humanos, principalmente, né? Porque os humanos acreditam naquilo que veio, porque são a civilização mais fraca e mais atual. Então, se por exemplo uma criatura antiga chegasse para eles, fizesse uma mágicazinha e dissesse que era um deus e mostrasse poder ali, eles alguns deles começariam a cultuar ele e manteriam esse culto e passaria esse culto por gerações. E essa criatura ela não tem um poder de primeira geração, nem mesmo de segunda geração. Ela não é uma criatura muito poderosa. Ela simplesmente se colocou como se fosse uma. Então existem deuses, ou às vezes até nem deuses, até nem mesmo criaturas. Alguma coisa que aconteceu lá, um evento natural que aconteceu, como um raio caiu na árvore, e eles dizem que aquilo ali foi e formou alguma coisa, e disseram que aquilo ali foi uma coisa, e eles pegam aquela estatuazinha, aquele
pedaço de tronco e cultuam aquilo ali. Então aquilo ali na verdade é um evento natural que aconteceu, não está relacionado com nenhuma criatura ancestral, e para os humanos é um deus, entendeu? Mas não está relacionado, não é da primeira geração. Então por isso que eu digo assim, quando existirem é porque alguns deuses humanos, principalmente, não são realmente deuses, não são realmente criaturas antigas e não são realmente criaturas de primeira geração, né? E essas criaturas se formaram de 150 mil a 50 mil anos atrás. Então, algumas delas, não digo exatamente que a mais velha, como eu falei, eu usei isso como um range, como uma média, como uma coisa, mas não significa que a criatura mais velha deles tem 150 mil anos exatos. Eu posso chegar e desenvolver e em algum momento eu falar que a NEM tem 142 mil anos. Tipo, alguém pergunta, qual é a sua idade, senhor? Chegar a falar com o Deus ali deles e dizer, qual é a sua idade? Só para perguntar. Eu falo, não. Ele fala assim, não, eu tenho 142 mil anos. Mas calma, eu li lá o livro diz que a criatura mais antiga tem 150 mil anos. Calma, a NEM não quer dizer que foi a criatura mais antiga. Ela é a criatura mais antiga conhecida. Ela que deu origem a muitas mais criaturas, que deu origem a muitas mais civilizações. Ela deu origem a outras civilizações, não apenas os elfos. Mas não significa que no período de Anem foi o único. Anem, Arém, Letal, eles não foram únicos, eles haviam outros lá, só que essas aí desapareceram ou foram destruídos, ou se exilaram lá para um lado mais escuro, ou não está exatamente. Tipo, eu posso a qualquer momento gerar uma criatura numa história que eles estão vendo e alguém falar e comentar que leu num livro, ou está estudando, estava pesquisando, estava descobrindo sobre uma criatura que tenha 162 mil anos. Que ela era mais antiga que a NEM. Não é mais antiga que a NEM, entendeu? E a NEM, na verdade, dizem que a NEM seria lá os primeiros a NEM, Arém, essas criaturas vieram lá na Grande Chama. Porque o planeta era fosco, o planeta só tinha aquela primeira estrutura fosca antes da Grande Chama. E eles vieram com aquilo lá. Então por que eles não têm 1 bilhão de anos? Porque talvez eles não tenham 1 bilhão de anos, porque o que existia lá, o que veio de lá foi uma essência, uma energia, uma alma, alguma coisa. E a partir desse período de 150 mil anos, a partir desse período de 150 mil anos, é que começou a existir como uma criatura física, começou a existir como uma criatura que se socializava com outros. Naquele tempo era, sei lá, só elementos que se conflitavam, era o fogo e a água se destruindo e gerando não sei o que, entende? Então era uma questão, era uma época de gênese, né, de formação. Não era uma época em que chamava. Então, digamos assim, se eu quisesse colocar numa situação mais certa, seria assim, entre 50 a 150 mil anos, a alma, o espírito do Deus principal lá, Anem e tal, se formou carne, se formou estrutura física, e os deuses começaram a interagir diretamente com o planeta. Antes eles eram apenas parte da mana que vagavam em diferente. E talvez ainda são, entende? Então isso pode ser não o Anem, como dizem, pode ser não realmente uma criatura física existente, mas só uma projeção dele. Talvez ele venha de uma outra dimensão, tem uma dimensão maior com 4, 5 dimensões, não é só o espaço espacial, né? Que é profundidade, largura, altura, largura e profundidade. Ele tenha mais do que isso. Talvez ele esteja acima do tempo, por exemplo. O tempo seria uma dimensão. Então essas questões não importam muito, principalmente para a questão de jogo, para a questão de simulação de jogo. É só para uma questão de criar uma estrutura antiga, uma ideia antiga. Então essas criaturas que eles cultuam hoje na Terra como seres antigos são formações reptilianas, né, tipo dracônicas que eles chamam, né? Então a de primeira geração tem de 50 a 150 mil anos. Depois da de segunda geração foram as primeiras criaturas que eles criaram. Eles têm a capacidade de criar uma nova criatura híbrida a partir da união entre ele
com outra criatura. É como se eu tirasse um pedacinho da minha mão, você tirasse um pedacinho do seu pé e a gente criasse uma criatura totalmente nova. Existe a necessidade de ter uma segunda criatura para eles desenvolver um terceiro, mas eles não têm um gênero em específico. Aqui eu coloquei, podem ter um gênero em questão de aparência ou histórico, porque muitos deles têm. Todas aquelas criaturas que notoriamente estão relacionadas a conhecimento ou sabedoria, todas elas têm uma aparência mais femininas, e todas aquelas que tenham notoricamente, que tenham notoricamente uma relação com agilidade, velocidade ou força, alguma coisa assim, agilidade e velocidade ou conhecimento, com uma dinâmica maior, são muito relacionados a afeições femininas. E aqueles que têm mais mais uma direção relacionada a poder, a destruição, a força, a combate em específico, segue mais uma afeição masculina. Por exemplo, aqui, outra coisa que eles tinham chamado de as primeiras criações, ou os majestosos, que dizem que a primeira geração criou eles para serem os reis, para eles dominarem auxiliarem suas criações, suas civilizações menores. Então eles foram criados para serem majestosos. Aqui eu dei os exemplos de Persamene e Arutil. Persamene é a filha do deus da morte, que inclusive ela está numa das histórias, nossos amigos jogam. Ela utiliza, assim como a Persamene e Arutil são muito mais alinhadas para essa questão da fisionomia fina e ágil e sábia, então elas têm a fisionomia mais femininas, tanto o Persamene como o Arutil. E Justor já tem até um conto que eu fiz para ele, que é o irmão da Arutil, que ele é um majestoso senhor élfico, e ele é o que gerou o nome da justiça, né? Da palavra justiça especificamente. Quem ele foi que criou a ideologia do que seria ser justo, o que seria ser justiça. Então, baseado nas histórias que se contavam, no exemplo dele, é que se seguiu a ideia sobre justiça, e a partir daí a palavra justiça vem dele, né? Vem a partir dele. E essas criaturas, elas existiam elas nasceram ou vieram a existir dentre 15 a 150 mil anos atrás, 50 mil anos atrás a 15 anos atrás, né? Então, depois vem a terceira geração, elas possuem sexo já biológico, podem se reproduzir conforme a espécie ou a semelhança de espécie. Aí é o que acontece, algumas delas têm gêneros X e Y, né? Ou homem e mulher, a questão dos cromossomos, e algumas delas podem abandonar, algumas dessas espécies ainda são antigas ou têm uma formação diferenciada, elas podem abandonar o cromossomo Y e se tornar um indivíduo fêmea, fértil, possibilitando a criação. Isso até hoje existe. Existem certos tipos de anfíbios que fazem isso. Se você vê o primeiro filme do Jurassic Park, que o professor lá fala, ovos, mas eles não estavam controlando, não tinha feito todo mundo estéril, não tinha feito todos eles homens ou machos, assim, não era para ser tudo estéreo. Daí ele pega e diz, não, mas peraí, eles disseram que havia falha no DNA dele, e eles completaram o DNA deles com DNA de anfíbios. E alguns anfíbios têm a capacidade de se tornar fêmeas de acordo com a população deles. Se a população deles não tem fêmea suficiente, alguns indivíduos machos conseguem se tornar fêmeas ao ponto de serem férteis e poder gerar. E principalmente porque eles colocavam ovos em vez de ser mamífero, né? Eles não tinham estrutura no corpo. Não é que o corpo se transformou por dentro e criou um útero, criou ovários, começou a dizer... Não. Ele simplesmente... A estrutura em que desenvolve o elemento, o DNA dele para transferir para uma nova criatura,
tipo como se fosse né, tanto o ovário quanto o dos homens, né, não me lembro qual é o nome, tanto um quanto o outro era a mesma coisa, só porque ou tinha ou a criatura tinha os dois, mas um só era ativo, ou ele tinha ou ele tem apenas um que gerava de acordo com a necessidade. Então, quando ele sentiu que para desenvolver a população dele precisava tornar-se feminino, então ele acabou tornando feminino, entende? Então eles são ainda criaturas que vivem isolados ou com pequenas famílias. Não existe muito, não é uma civilização gigantesca, não é uma construção antiga. Então são criaturas ainda muito poderosas e antigas. Aí nesse caso a gente coloca bestas antigas, alguns elfos antigos. Por exemplo, o filho de Justor é considerado nesse ponto. A Arauto de Erutil é uma elfa nesse ponto. Ele tem a fisionomia próxima de um elfo. Eu até vou mostrar aqui, tá? Eu vou mostrar, se eu conseguir trazer aqui, quem foi Erutil. Esse aqui é onde ela vive na floresta alta, né? Nem grande floresta. Aqui, ó. A floresta alta é onde Erutil vive, na escadaria das águas, onde tem esse parquezinho bonitinho. Essa aqui é a Erutil, que ela tem uma fisionomia extremamente feminina, né? E a fisionomia que deu origem à fisionomia dos elfos e tal. E essa aqui é a Ethereal, que é uma criatura arauto dela, que ela se transforma numa garça e tem uma velocidade gigantesca. E a Arutil, por ser a Senhora dos Ventos, que é conhecida Senhora dos Ventos, tudo, em qualquer lugar que o vento, o ar fresco diretamente, o vento fresco consegue atingir, ela consegue saber, ela simplesmente fecha os olhos, pensa, escuta, ela escuta o vento falando lá do, né? Tipo, ela sabe o que está acontecendo a milhas de distância, milhas de distância, porque ela consegue escutar o que o vento fala para ela. Por isso que dizem que os elfos, quando querem comunicar alguma coisa, eles sobem na copa das árvores e cantam, né? Falam cantado para que os ventos levem a informação, o que está acontecendo à Senhora dos Ventos, para que todos os outros elfos soubessem, né? Então essa é a Senhora dos Ventos, a Arutil, Senhora do Ar, Senhora dos Ventos. Ela tá numa história, ela começa na história que os nossos amigos jogaram. O meu amigo que fez o personagem de Triscal, ele vivia num assentamento com ela. Então assim, ela e a Persamene, eu acho que eu não tenho ela aqui no livro, mas eu tenho ela aqui nos meus desenhos. Deixa eu ver aqui se eu tenho ela nos meus desenhos. Eu não tenho ela aqui nos meus desenhos. Eu tenho ela em algum lugar, outra hora eu vou trazer. A Persamene ela é tipo um morto-vivo, né? Porque ela foi criada pelo deus da morte. Mas ela é muito mais bonita que um morto-vivo, então não considerem, tá? Mas enfim. Aí, terceira geração é isso, e a quarta geração são as civilizações mais atualizadas, né? Os elfos comuns, até high elfos, tá? Os elfos altos, os elfos melhores, os elfos mais antigos ainda, que ainda tem uma certa amarração com a mana. Por exemplo, o Triscal, que era um personagem deles, ele era dependente de mana porque ele era de um high elf, ele não era um elfo simples comum. Então ele tinha até poderes naturais de cura, alguma coisa assim, só que ele tinha uma amarração com mana, ou seja, se ele entrasse em algum lugar que não tivesse mana, ele começaria a sofrer com isso e poderia até perder vida e morrer. O anão também que jogou, ele também era de um high dwarf lá, né? Uma raça de anões mais primários, mais coisas, e ele também tinha a mesma situação de dependência de mana. Essas criaturas mais antigas, elas têm dependência de mana. Depois os humanos, os anões comuns, enfim, né? Então, tanto os mais antigos quanto as raças mais comuns atuais, elas caem na mesma quarta geração. Não existe uma quinta geração. Se existisse uma quinta geração, seria, por exemplo, a nossa geração atual aqui, em que a mana é totalmente dispersa, perdida, não existe mais, mesmo que a mana exista no mundo,
ninguém utilize ela de maneira nenhuma, né? Então existe só a questão da ciência e da física. A física é uma expressão da mana, teoricamente, mas a gente não conheceria essa expressão da mana de uma certa maneira. Então, como é que funciona uma magia no mundo lá? Ela existe uma energia tanto em mim quanto nas coisas, ela existe essa energia, ela existe essa energia em tudo, só que ela é uma energia caótica. Então, imagine se você pegasse uma lata de tinta, jogasse várias cores de tinta ali e desse uma misturada fraquinha, não muito forte. Então você vai ver um pouco de azul aqui, um pouco de vermelho lá, aí já tem um pouco de azul com vermelho misturado, já tem um roxo, ali já tem um amarelo. Quer dizer, isso é como seria a mana fluindo no mundo inteiro. Então, como é que você faz magias? Você faz magias através de alguma coisa que tem em você faz magia através de alguma coisa que tem no ambiente, você pode portar um. Você pode portar um amuleto, lá uma pedrinha que ela tem uma linha ligada a algum tipo de mana. E você pode portar junto também das suas coisas uma coisa gasta, né? Uma coisa que se gasta, como por exemplo você tem um galinho de árvore. Então você não está em contato direto com esse galinho de árvore, mas ele está dentro da sua bolsa e quando você faz a magia você vai utilizar expressões antigas ou até uma expressão na sua língua mesmo, mas né, ah, tipo o Senhor dos Anéis eles falando, comandando, usando uma linha de comando, ou que nem o Harry Potter lá, espelhando, né? Só que é da mesma maneira, você pode utilizar magia dessas maneiras. Então quando um mago, ele na verdade vai ter amuletos, ele vai ter ingredientes mágicos que estão com ele que gasta. Então, tipo assim, o que eu quero dizer, você pode fazer bastante magia, tanto que você quiser, mas a magia abre ação, ela tem um custo para você temporariamente que é um custo de vida, como assim como você tem que comer, você tem que repor as coisas. Só que em questão de jogo, a gente não cobra isso do jogador para não ficar alguma coisa chata, do tipo, não, eu só digo assim, por exemplo, você falhou na magia. Por que eu falar, né, pegar um Harry Potter, espelharmos. Por que uma vez tu pega no Harry Potter, a primeira vez que ele fala espelharmos, ele não faz a magia direito. Vingado Leviosa, não consegue fazer a magia direito. A partir do momento que ele aprende, ele nunca mais vai errar essa magia. Ele só fala Vingardio Leviosa. Ele fecha os olhos, ele põe a mão nas costas e mexe a varinha com a boca. Vingardio Leviosa. E faz a porcaria da magia. Por que ele faz isso? Porque ele já aprendeu. A magia torna-se coisa. Nos sistemas de jogos de RPG, você vai rolar o dado. E mesmo que seja uma magia fácil, dependendo das variações, por exemplo, o seu objetivo está atrás do muro, você não está vendo ele, mas sabe onde ele está. Você viu o cara correndo, então você vai fazer uma magia de, sei lá, de coceira, de controle mental, porque você viu ele entrando. Então o fato dele estar entrando atrás de uma cobertura, você não está mais visualmente vendo ele, mas sabe onde ele está. Isso em sistema gera uma dificuldade de 5. Então, se a sua habilidade é 15, você rola os dadinhos, agora você vai rolar para 10. Existe uma chance de não acertar. Então, quando existe uma chance de não acertar e você erra, ou até mesmo 15 é fácil de acertar, mas você só tira um 16. Um 16 não é um erro muito feio, mas é um erro. Então, como é que eu errei um Vingardio Leviosa fazendo a mesmo Vingardio Leviosa, movendo da mesma maneira? É porque dessa maneira, por uma razão, eu não consegui canalizar alguma coisa. Ou eu não canalizei a energia correta, ou uma energia errada veio e contrapôs. Então a magia que eu fiz não foi a mesma. Eu queria fazer uma magia de levitação no meu amigo, em vez de levitar ele, eu deixei ele mais pesado, por exemplo, ele sente mais peso e não consegue nem pular como ele pularia antes, entende? Então isso é por causa da questão do erro da magia, ou a mana que canalizou no momento não estava certo, ou você não conseguiu canalizar com o elemento certo que você tinha nos seus ingredientes, ou te faltou um ingrediente, ou um daqueles galinhos já estava velho e feio, era para estar ressecado, mas ele esfarelou, enfim.
Então tem como usar uma narrativa, algum desses pontos, porque a magia é algo caprichosa, tem como usar algum desses pontos como narrativa de por que a magia falhou. Por que eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes e agora eu não consegui acertar? Por exemplo, no sistema do GURPS, se você faz uma magia de cura em uma pessoa, beleza, fui lá e curei 8 pontos de vida nele, ou 5 pontos de vida nele, enfim, curei. Depois ele sofre mais um dano de novo e ele precisa que eu faça mais uma magia de cura nele. Pela estrutura do GURPS, né, pela regra do GURPS, se você utilizar a mesma magia de cura, outra magia de cura, eu fazer, mesmo que seja uma magia diferente de cura, mas é magia de cura, sob o mesmo objetivo, eu sofro uma penalidade em menos de 24 horas, em menos de um dia, eu sofro uma penalidade de 3 pontos. Então, se o meu nível é 15, é fácil de fazer, agora passa a ser 12, ou seja, eu curar você de novo no mesmo dia, existe uma possibilidade maior de eu errar. Entendeu? E da mesma maneira, o que eu posso dizer como, mas por que isso? Porque quando acontece isso, quando eu faço a magia de cura, eu utilizo uma espécie de energia da mana que fica em volta dele como se fosse um parasita, uma possessão, alguma coisa, e ele fica em volta dele até que se dissipe ou se espalhe. Então isso daí causa uma interferência numa próxima magia. Por exemplo, como é uma magia de cura, por exemplo, ele traz uma bactéria mana, alguma coisa assim lá, um bicho, alguma coisa que fica em volta daquela criatura, que a próxima vez que eu tento fazer essa magia, esse ser espiritual mágico, ele absorve a magia antes que ela tenha efeito nele. Então, quer dizer, por causa disso eu posso criar uma narrativa. Criando uma estrutura de como a magia funciona, eu posso criar uma narrativa de que ou falhou porque você não teve acesso ao amuleto, ou falhou porque você não tocou o elemento, ou falhou porque você errou a palavra. Então, a palavra de comando, o que é a palavra de comando? A palavra de comando remete, é como se fosse, né, como dizem, uma imagem valendo mais que 1000 palavras, mas uma palavra de comando mágica vale uma imagem. Então, quando eu falo assim, que cria o fogo, o que eu estou dizendo? Eu estou formando na minha cabeça e em todo, no meu tempo que eu respiro e faço a meditação para focar a magia, né? Porque a magia você faz em turno separado. O primeiro turno você foca nela, você visualiza ela e visualiza toda a estrutura que necessita mover. Claro que não que você tenha isso racionalmente, você tem o gatilho racionalmente, mas você desenvolveu para aprender isso, então você pensa assim, eu preciso, né, eu quero gerar fogo nesse palitinho aqui, eu quero gerar fogo nesse palitinho aqui, daí você pensa, em um segundo você pensa, depois você olha e diz ignite fire, né, ignite fire, inicia o fogo, aí tudo aquilo já puxa a mana, ele serve como a mana que nele serve, e todas as coisas facilitam para gerar o fogo nesse negócio. Então, basicamente o que eu tinha para colocar, eu espero que vocês gostem, é o meu primeiro material, tem muitos materiais que eu quero colocar, eu pretendo, né, já para explicar, eu pretendo colocar. Existem só de contos ainda, tem muitos contos que eu tenho que terminar de escrever, né? Mas aqui, ó, existem contos antigos. Aqui, por exemplo, esse aqui é o conto de Justor, né? A face da justiça, quem quer, né? E inclusive a frase que ele falou aqui, ó, é justo um pai julgar e sentenciar seu próprio filho. Ele diz, me dói o coração me dói, meu coração dói amargamente agora. Ou seja, aconteceu uma situação em que ele teve que julgar a própria criação dele, e aí ele colocou esse ponto, ele colocou essa expressão, esse ponto, e todo mundo olhou, realmente, poxa, por mais que você seja o juiz, não dói tanto um juiz. Imagina um pai juiz ter que ser obrigado a julgar o próprio filho de um crime, alguma coisa, né? Então isso entrou
nas questões jurídicas, que por exemplo lá em Capri e Algos, principalmente Capri, que é uma da civilização humana que mais estudou essas coisas, Capri assim, Capri ela é separada em distritos, então nesse distrito quem é o... Eu tenho que botar a mão mais para cá, né? Nesse distrito é um juiz, nesse distrito é outro, é outro, e cada distrito é separado, é quebrado um pouquinho, então nessa região tem um juiz, nessa região tem outro. Então se esse juiz tivesse que julgar o próprio filho ou alguém próximo a ele, algum parente dele, ele se abstém de julgar e esse julgamento passa a um nível superior ou a uma vizinhança, porque ele não é coerente que o próprio pai julgue, mesmo que ele julgue de forma honestamente, justamente, e ele não beneficie o filho a si próprio, mas isso amargamente faria ruim a ele, né? Então se ele se abstém de julgar, ele diz: eu não posso julgar esta pessoa porque eu tenho um relacionamento pessoal com ela, é meu sobrinho, meu afilhado, meu filho, minha esposa, meu cônjuge. Então ele acaba por abster e quem faz esse julgamento é um outro juiz da mesma comarca, da mesma região, ou da região ao lado, ou isso sobe de instância e o distrital é que vai resolver essa situação. Por que chegou na mão direto do distrital sem ter um recurso, sem ter uma justiça local? Porque ele era parente ou ele tinha um certo relacionamento com o juiz. Então, até as próprias pessoas não gostariam ou acreditariam na decisão do juiz local porque achariam que poderia estar beneficiando a si próprio ou ao seu ente querido, seu parente, o seu melhor amigo, cresceram juntos, são amigos. Então, para isso existe esse termo. E aí vai a história todos os contos eu vou colocar. Os contos eu quero ver, eu já entrei em contato com desenhistas. Se tiver algum desenhista, eu vou até colocar aqui nas descrições. Se tiver algum desenhista, a gente entra em contato comigo. Eu tinha um rapaz que eu tinha acertado já com ele para ser desenhista, mas ele está muito ocupado, ele não vai poder, principalmente agora. Até eu falei para ele: cara, me passa aí o teu contato do teu grupo, de outras coisas que eu até vou divulgar, mas realmente ele também está super ocupado. Se eu divulgar e ele aumentar ainda mais a procura, aí vai ser assim. Agora se ele falar: Ney, eu estou já um pouquinho mais calmo, eu posso fazer o seu trabalho, eu faço o meu trabalho e ainda coloco aqui: não, ó, esse aqui é uma animação que fizemos da história de Justus e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui embaixo na descrição está o contato do rapaz se vocês quiserem contratar ele como desenhista. Ele é de tal lugar, tal lugar, tal lugar. E até mesmo outras pessoas. Pessoal, eu vi algumas pessoas em alguns grupos de Facebook, WhatsApp, que desenham mapas, e eu vi, poxa, coisas muito legais. Entre em contato comigo, eu vou começar a colocar o meu e-mail aqui, mas entre em contato pelos comentários. Coloca lá um comentário: olha, Ney, eu vi aqui teu negócio, gostei, eu faço coisa, eu sou mestre de RPG, eu tenho histórias de RPG e eu até faço uma sala paga. Tem pessoas que hoje estão contratando mestres para jogar. Sim, que legal. Se tu tem já pessoas que têm uma coisa, você já desenvolve até uma turma, uma coisa que eles pagam mensalmente ou semanalmente para você, legal. Se você quiser compartilhar histórias suas, ou se quiser assim: Nico, estou gostando do teu ambiente, queria desenvolver alguma coisa dentro do seu ambiente ou utilizar, eu vou começar a distribuir esse material até aí eu coloco lá como é que é, o Hotmart, essas coisas que você pode colocar affiliates lá e fazer. Eu posso colocar aí, sei lá, $5 o material, porque se 20 pessoas comprar, eu ganhei um troquinho a um material que eu já me divirto, já estou colocando. E né, a minha intenção justamente é a futuro, já que tipo assim, eu estou desenvolvendo esse canal há bastante tempo, eu estou conectando outras pessoas, desenvolvendo a ideia do RPG. Não, por que eu coloquei RPG, o jogo mais poderoso? Por que eu coloquei esse nome? Porque assim, eu vejo o RPG com um poder tanto de ensinar, com um poder de divertimento, um poder de entretenimento gigante. Mas, por exemplo, nossa, eu ia ficar muito feliz o dia que eu começasse a fazer
as nossas aventuras online e alguém dissesse, Ney, como é que é? Esqueci aquele... Ai, esqueci... Ai, agora me faltou a palavra. Sabe, tipo, autista. Ele disse, olha, alguém me mandasse num comentário, Ney, eu sou autista e eu tô começando a ver os seus vídeos, estudar assim e tal, e eu tô gostando da ideia, tô me simpatizando com a ideia desse coisa, assim, eu gostaria de participar, porque online eu ainda consigo me espalhar, me dividir, coisa assim, poxa, eu ia curtir muito se eu tivesse uma pessoa autista jogando com a gente. Poxa, ia ser muito legal para mostrar o poder que o RPG como uma ferramenta. Por exemplo, eu vi uma vez, tinha um professor que utilizou o RPG, um professor de medicina que utilizou o RPG para fazer uma simulação. Ele disse, olha, para os alunos, na frente de vocês aqui, deitado na mesa, tem um corpo. E eu quero que vocês descubram a causa da morte desse corpo. Eles fizeram assim, mas como assim, né? Não, tudo que vocês perguntarem, todas as observações que vocês perguntarem, eu vou apresentar a vocês. A diferença de um sistema de RPG diretamente é que a gente rola dados, tem a questão da sorte, né? Tem uma coisa, mas aquilo ali não teria, aquilo era questão de só da simulação, só do role playing, menos só do jogar. Então alguém chega assim, olha, como é que tá a boca dele? Eu quero ver se tem algum tipo de secreção, alguma coisa. Vou pegar o dele. Ótimo, pegou. Você pega o cotonetezinho, você colhe coisa e manda para examinar. Esse resultado você vai ter em 2 horas. Tem alguma outra coisa que você quer fazer nesse período? Ou vamos avançar até esperar? O outro, não, eu quero ver a mesma coisa, eu quero coletar debaixo das unhas. Ótimo, você pega aquilo ali, coleta algumas coisas e manda também para exame. E assim, daí e nisso assim, eu vou ver se não tem nenhum tipo de hematoma ou algum buraco, alguma coisa, mordida, tal. E, ótimo, daí você vai lá, ele vai lá e diz, você encontrou uma coisa aqui assim que poderia ter sido um ferimento acidental que aconteceu pouco tempo antes, ou poderia ser realmente a causa da morte, uma mordida por uma picada por alguma criatura. Então ele vai examinar aquilo ali e assim aos poucos vai. Então o que o professor fez? O professor fez uma simulação. Ele precisou de um cadáver de verdade na frente deles? Não. Todas as informações que eles perguntavam, né, pela imaginação, o professor dava a eles até que eles conseguissem chegar, até que aquele grupo conseguisse chegar à causa morte daquele corpo falso, daquele corpo fake, entende? Então, quer dizer, eu vejo o RPG com um grandíssimo poder de unir as pessoas, por exemplo, né, questão dessas questões sociais, essas coisas assim, tudo. Eu diria até, por exemplo, se você pegasse um jovem e simulasse um assalto, alguma coisa, e ele compreendesse o risco, aquilo ele poderia, na hora que ele realmente sofresse um assalto real, ele dissesse, não, toma minha carteira, toma meu celular, toma minha carteira. Por quê? Porque isso aqui é dinheiro, e dinheiro eu vou atrás depois. Né? Disse, não, quer dizer, talvez ele tivesse uma capacidade de agir com uma certa naturalidade melhor, dissesse, que nem aconteceu uma vez com uma amiga minha, assim que saiu o iPhone 7, ela veio para os Estados Unidos aqui, comprou o iPhone 7, foi uma pessoa que eu conheci até nos cursos aqui, e ela voltou para casa dela lá, né, ela mora no Nordeste, não lembro se Bahia, alguma coisa assim. E ela estava indo de boa, daqui a pouco uma hora ela parou, mas não deu uma semana ou 2 que ela chegou no Brasil. Ela parou no sinal e ela estava lá apoiada com o braço assim, e um rapaz chegou assim, dá o anel dela. Esse aqui é bijuteria. Então dá o celular dela. Ai, por que eu não dei o anel? Por que eu não dei a bijuteria? Ela só pegou o iPhone 7 novinho, recém-lançado no mundo, fez assim pra ele. Porque o cara com uma arma, ela vai reagir. Se ela tivesse feito isso aqui e o cara
vazasse, o cara nem lembraria de pedir celular, porque naquela época nem tinha tanto. Ainda no iPhone 7 ainda existia celulares, claro, mas não era aquele negócio do tipo assim, a celular é alguma coisa que se rouba com valor. Assim. Mas o cara diz, então dá o celular. Daí ela. Por que eu não alimentei o cara com o que ele queria na hora, né? Teve que agir com naturalidade e entregou o celular, porque isso tomou um tiro na cabeça. Sei lá se o cara ia tirar ou não. Enfim. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem, compartilhem, né? Se inscrevam também, principalmente quem está vendo aqui, se inscreva. Divulguem entre os amigos, pessoas que já jogam RPG, que gostam de RPG, tá? Compartilhem, comentem. Vamos fazer alguns comentários de tipo histórias que aconteceram de jogos, né? Quando eu começar a colocar os jogos que aconteceu, que estão acontecendo, ou as histórias, ou os contos, eu tenho um ano inteiro de história que a gente jogou com um grupo, que eu vou tentar também colocar. Eu não queria colocar os contos e as histórias diretamente assim, ó, para não ficar alguma coisa. Isso aqui fica com material. Você compra o livro lá por $1, $5, whatever, e você pega o livro e lê e vai ficar e se diverte. Mas em forma visual eu queria tentar, né, contratar um desenhista. Eu até comecei, sem mentira nenhuma, a estudar uns negócios de desenhos aqui, ó. Aí não salvei ele aqui, né? Eu comecei a fazer uns desenhos tipo em 3D e tal, porque eu estava tentando ver assim, será que eu consigo fazer a animação que eu quero? E eu até brinquei com o Photoshop. Eu brinquei com o Photoshop e fiz isso aqui, ó, só para vocês verem, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que tá isso aqui. Eu fiz aqui com o Photoshop. Deve estar no. Era pra estar aqui, não lembro. Eu fiz com o Photoshop, eu usando, sabe aquela ferramenta nova do Photoshop de edição por AI, que você pega lá e diz, eu quero uma coisa aqui. Deixei assim, eu quero uma cabana, eu quero um cenário de fundo assim, e eu montei uma cabaninha num cenário de fundo, uma casinha medieval ali, bem interessantezinha. Não demorou muito para fazer, foi rápido. Mas essa questão é o seguinte, o AI também usa uma base de dados, então ele vai acabar fazendo muita coisa semelhante, vai fazer umas coisas assim que não tem né, que não vai ser tão divertido. Eu queria fazer alguma forma, uma coisa assim, eu preciso fazer um desenho que seja rápido, rasteiro, como os outros, rápido, direto, e que eu possa fazer frames, e que eu vou ou faço a narrativa, ou faço alguma coisa, e fique não é necessário uma animação perfeita, mas que eu possa tornar um pouco mais visual a narração dos contos. Daí eu quero colocar. Porque eu só leio o conto aqui, sopram os ventos, a lenda de Justo, o Justo, irmão de Aro, tio, sombra a Senhora dos Ventos, segundo de Anem, né, que Anem foi o Senhor dos Elfos, mas não dos Elfos menores, mas enfim, Arém, né, que criou os Elfos menores, mas Anem é o elfo, os primeiros elfos, na verdade, né? Justo era tão reto e justo que seu nome se tornou. Eu poderia fazer isso aqui, até falar lindo, mas daí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vídeo inteiro com isso aqui, rolando e lendo para vocês. Vale mais a pena de disponibilizar esse material de graça ou por $1 lá numa coisa. $1, $2, eu fazer todo o material de uma vez por $5, $10. Aí se alguém quiser comprar, beleza, legal, ganhei $1, já tá bom, já tá se pagando, né? Mas enfim, é isso aí então, pessoal. Eu agradeço qualquer interação que vocês quiserem fazer. Vamos conversar através dos comentários. Coloquem algumas coisas assim, Ney, gostei da sua ideia né, gostei dessa ideia queria entender um pouco mais. Você vai desenhar todo o vocabulário élfico, todo não, mas existe sim já existe uma coisa que estou fazendo, né? Inclusive aqui outros aspectos, depois eu vou contar sobre isso aqui. Raças, vocabulário élfico aqui, ó. Eu tô
criando elas, existe a composição das palavras e derivações, que é os nomes e tal. É uma coisa que está relacionada aos elfos, por exemplo, como falei, lugares e pessoas, mas a própria mitologia dos elfos, que tem os senhores dos elfos, né? Tipo aqui a mitologia padrão fala o teu fogo certear tua vida, então tem toda uma explicação. Isso aqui eu tenho que escrever em élfico, em forma de runa, então ser totalmente complicado. O que ele quer dizer assim? Se o teu fogo é a tua vida, é porque as tuas emoções que aquecem o teu coração é a alma, né? De nada vale viver sem o conhecimento, que é o ar, tão menos sem saber o que fazer com ele, que é a luz, caminho, propósito, direção. Então, assim, isso é a mitologia por trás das coisas dos elfos, que envolve os elementos. Os senhores dos elementos são, tem até aqui em algum lugar, ó, o senhor dos elementos, Igden, que é o do fogo, Anen, que é o da terra, que é o coisa, Man, que é o da água, que é o M, Magna, né? Magnin. Aren, que é o senhor dos elfos da floresta, principalmente, tal. E Len é o da luz, enfim. Esses são, assim, ó, o vermelho intenso, a branda benevolente, que é a terra, translúcido manipuladora, que é a água é considerada manipuladora, o cinzento, que é o sábio, que é do ar, e a branca, que é a luz. Enfim, isso daqui é a mitologia por trás, né, que é das raças élficas da superfície, né? Porque teria criaturas mais antigas do subterrâneo, que podem ter ser considerados como elfos do subterrâneo. Por exemplo, um elfo negro do subterrâneo não é exatamente um elfo. Ele não tem origem do mesmo elfo, apesar de ter uma orelhinha pontudinha, uma carinha muito semelhante, porque naquele tempo as criaturas se desenvolveram muito dessa maneira. Entende? Então, assim, tem muita coisa para colocar, tem muitas histórias para colocar. Aqui eu estou criando a cronologia, o que houve em cada lugar. Tem a questão da queda de Anen-Ra, que é a primeira criação de Anen, que é a primeira cidade em que os elfos eram unidos de uma única maneira, um único elo, agiam como colmeia. Então, né, e aí vai. Tem muita coisa para colocar. Essas as aventuras em alguns lugares. A cidade de origem é Orgo, do Orgo é o rio de origem. A cidade de origem élfica, que seria onde estava Anen-Ra, é dentro de uma floresta. Se você pegar o mapa, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui para dar uma síntese. Se pegar o mapa do mundo antigo, que esse aqui é o primeiro mapa do mundo que eu tinha, tá, gente? Então desconsiderem a feiura do mapa. Esse aqui tem mais de 10 anos, foi feito no aplicativo em Mequetrefe. Hoje eu estou usando aquele mapinha que eu falei que tem o Exographer, tá ali num dos vídeos que eu comentei. Você faz um mapinha tão lindinho, bonitinho como esse aqui, e eu vou utilizar. Mas aqui, esse daqui é o rio Orgo, que é o rio da origem, que é chamado rio da origem porque os humanos se desenvolveram muito mais próximos desse coisa aqui. E a primeira cidade élfica existiu nessa grande selva, que é onde era Anen-Ra, e que por alguma razão a mitologia dela não diz o que houve, mas um grande mal atingiu e ela simplesmente deixou de ser unida, deixou de existir. Os próprios elfos não retornam a esse lugar. Quem tenta retornar ou procurar Anen-Ra desaparece, some, nunca mais é visto e tal, não sabe o que acontece com o cara. Nem mesmo os humanos fazem, né? Mesmo que você pegasse o rio da origem, o rio Orgo, que é como se fosse um rio Amazonas, e retornasse para lá, tentasse subir esse rio seguindo ele ou alguma coisa, você se perderia. Existe um maze, um labirinto mágico, que você se perderia, você não chegaria na cidade e não conseguiria sair mais, coisas desse tipo. Então a mitologia que se forma a partir disso daí, né? Então tem muita coisa para colocar. Eu quero colocar, já estou combinando com o pessoal para jogar também, que vão começar a fazer o sistema de fazer as aventuras, colocar as aventuras. Mas assim, vamos interagir mais, vamos conversar mais.
né? Quem está assistindo esse vídeo tá extenso demais, mas tudo bem. Ele tem que ser extenso um pouco, mas quem estiver acompanhando, vendo esse vídeo com o tempo, eu tenho que começar a fazer vídeos mais curtos, eu sei. Eu um vídeo que seja mais do que 15 minutos torna-se cansativo, mas eu espero que alguém chegue a assistir até o final. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai conversando. Comentem coisas. Diz, Ney, eu sou mestre de RPG há tanto tempo. Eu tenho histórias, eu queria compartilhar histórias. A gente entra em vídeo, a gente conversa a história. Você me passa algum material, eu coloco aqui. Eu faço até um videozinho, uma história que aconteceu assim que eu tiver um desenhista, ou mesmo eu começar a conseguir fazer desenhos. Se você quiser fazer histórias para dentro do meu mundo, não canone ou canônico, como a gente chama canone assim, dependendo do que você falar, eu tô jogando no seu mundo aqui, legal, não precisa pagar nada para isso, tá? Se eu for disponibilizar algum material, tipo num provedor de materiais, tipo Hotmart, alguma coisa, eu colocar um valor lá, você comprar, ótimo, legal, né? Teria que fazer, colocar, acho que até $5, $1, alguma coisa assim. Mas se você estiver acompanhando os vídeos e gostar do ambiente e começar e pegar manualmente aqui, pegar as runas manualmente por esse vídeo e fazer uma história e dizer, Ney, eu fiz uma história assim, assado, passa para mim, comenta, eu vou ver se é possível até às vezes colocar como canônico. E eu coloco aqui como canônico, digo que esse é material do João, assim, assado, que ele já fez uma aventura com as pessoas e tal. Se algum dia, vamos lá, se algum dia uma Netflix uma Amazon Prime queira comprar os direitos ou comprar o material, eu digo, legal, pode fazer os desenhos, fazer as animações, até mesmo live action, tipo Game of Thrones. E eu digo, essa parte, se vocês colocarem essa parte aqui, eu quero que você comente o nome do grupo que jogou e tal, e eu vou ver um percentual referente a direitos autorais que vocês merecem também. Mesmo que vocês dizem, Ney, mas eu só entreguei para ele e você fez o vídeo, você fez. Mesmo que a gente assine um contrato que você não tenha direito nenhum, né, por uma questão, eu acho justo que se você enriqueceu o coisa com uma história legal, eu acho justo chegar assim, a Netflix, gente, agora a Netflix tá me pagando para fazer material de aventura e desenhos animados lá, e até tá me contratando para fazer o roteiro e desenhista dessas coisas, e então alguns desses materiais, inclusive meus amigos que estão jogando online comigo, vão dizer, você tem um direitinho aí a um 2, 3%, 10%, sei lá. Vamos ver o que dá lá, né? Então tá? Gente, muito obrigado e tchau, tchau.